Fala galera, beleza meu povo? Aqui é o professor Otavião de História, que prepara você para Enem e vestibulares. Gente, nosso projeto aí tá bombando, maishistoria.com.br, acesse o nosso portal com conteúdos atualizados para Enem e vestibulares e também, é claro, simulados, material didático e muita novidade todo dia para você. Gente, não esqueça de acessar o nosso portal maishistoria.com.br, nos procurar nas redes sociais, lá no YouTube, né? youtube.com/curso Mais História. Se inscreve no canal, que ajuda bastante aqui o professor Otavião e você a receber conteúdos atualizados e as videoaulas atualizadas também. Outro ponto importante, galera! Nos ache no Facebook, facebook.com/curso Mais História. Dá um like, dá um joinha, dá um curtir lá, aqui pro professor Otavião, e você terá acesso a muito conteúdo, muita informação para Enem e vestibulares, para você detonar no Enem, detonar em vestibulares, gabaritar e realmente falar, eu sou bom pra caramba em História e vou realmente ir no topo, ser o melhor e passar na melhor faculdade aí do Brasil, certo? Gente, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá! Nossa primeira aula é sobre pré-história. Pré-história, gente, é um dos períodos extremamente importantes da história geral. Vocês sabem que os conteúdos de história que são trabalhados no ensino médio são divididos em história geral, história do mundo e história do Brasil. Agora nós vamos trabalhar a parte de história geral, a pré-história do mundo, que é um conteúdo super importante para os vestibulares mais difíceis do nosso país e também pode cair um texto no Enem, um texto crítico, de uma descoberta arqueológica, de um debate sobre teoria da evolução, envolvendo até a biologia, numa questão interdisciplinar, que envolve mais de uma disciplina. Então é um tema super importante, tem que ficar ligado, tem que estudar, tem que entender que vale a pena aí curtir um pouquinho da pré-história. Vamos lá, gente? Vamos viajar comigo? Vamos lá. Primeiro ponto da nossa aula de hoje, a parte do início de tudo, a origem, o começo, a pré-história. Ah, Otavião, por que não se chama história? Porque vem antes da história tradicional, vem antes da invenção da escrita. No período da pré-história, nós não tínhamos a escrita tradicional, documentada, como nós temos hoje em dia. Por isso chama pré-história. É claro que nós tínhamos outras formas que os homens deixavam seus rastros, as suas marcas através da humanidade, mas nós não tínhamos a invenção da escrita, a escrita tradicional. É claro que essa é uma visão positivista da história, chama teoria positivista, mais tradicional, mais conservadora, mas muito cobrada nos vestibulares ainda no Brasil, certo? Então, para entender, para ter o início do fio da meada, você tem que compreender o básico, né? Essa história cronológica de começo, meio e fim, e vamos trabalhar aqui a pré-história. Gente, pré-história, ela está dividida em 3 períodos. O primeiro período é o Paleolítico, o segundo período chama Neolítico e o terceiro período chama Idades Metais, certo? Revisando, atenção, Paleolítico, Neolítico e Idades Metais. Então essa é a divisão da pré-história, certo? A primeira etapa, Paleolítico, é um período antigo, certo? É o primeiro período da pré-história. E também chamado, em até alguns livros mais antigos, de Idade da Pedra Lascada. Tá, gente? Aí eu tava vendo, por que Pedra Lascada? Tá vendo o homenzinho aqui, ó? Olha só que bonitinho. Pega a canetinha, aqui, ó. Esse homenzinho, que está com a pedra aqui, ele tá ali descascando um osso. Descascando um osso. Possivelmente era um caçador, matou um bisão, o cara foi lá, isso aqui, pá! Está dissecando para se alimentar daquela carne. É claro, gente, que ele não tinha uma faquinha, ele não tinha, né, uma faca elétrica, ele não tinha nada. Ou seja, só tinha uma pedra lascada. Então o homem do Paleolítico, ele estava começando a manipular a natureza. E para isso ele usa objetos da natureza para tentar manipular, modificar e, claro, sobreviver naquele período extremamente difícil, né? Ou até, de repente, melhor que hoje, alguns falam, mais difícil para a sobrevivência, que foi o período do Paleolítico, certo? Então, a partir do período Paleolítico, que é um período que vai de 4 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo, este homem começa a usar a pedra
como ferramenta, como artefato para sobreviver e para manipular a natureza, certo? Esse homem também, gente, ele andava em bandos, em grandes grupos, que, é claro, estavam se movimentando para se proteger das mudanças climáticas e também para buscar alimentos, tá? Então, o homem do período paleolítico, que é essa primeira etapa da pré-história, ele usa a pedra lascada para manipular a natureza, ele anda em bandos e é claro que ele não tinha aquela casa quentinha, com ar-condicionado, ou fogão, televisão, o tablet, não tinha nada disso, não tinha nada. Então, na verdade, ele habitava em cavernas e até em copa de árvores. É claro, caía uma chuva, raio, ele viu que a árvore não era um local tão seguro assim. E esse homem passa a habitar as cavernas, que eram mais quentinhas, protegia esse homem das intempéries do tempo também, das mudanças climáticas que eram muito comuns nesse período aí da pré-história, certo? Então o homem usava pedra para manipular a natureza, andava em bandos, habitava cavernas, até copa de árvores também, certo? E esse homem, ele era caçador e coletor. Ou seja, para sobreviver, para se alimentar, ele caçava e colhia, né? Fazia a colheita de frutas e raízes. Então, por sempre estar em movimento, nunca no mesmo lugar, por tabela, o que esse homem era? Ele era nômade, tá, gente? Então, o homem desse período, ele era nômade. Normalmente nos vestibulares, até em provas de ensino médio, terceirão, segundo ano, primeiro ano, alguns professores colocam nômade sedentário. Nômade é alguém que não fica fixo no lugar, ou seja, ele está em constante movimentação em busca de alimentos. Isso para a pré-história, certo? Sedentário é quando o homem fica mais fixo na terra, ou seja, ele não vai buscar grandes distâncias para buscar o seu alimento, certo? E nesse período do homem nômade, que caçava, coletava, vivia lá em árvores, se aquecia nas cavernas, né? E esse homem que andava em bandos, esse homem começou a modificar o seu dia a dia, o seu meio. Vocês sabem que, como hoje, o computador, toda a tecnologia que nós temos, redes sociais, tablet, iPod, iPhone, blá blá blá, tudo isso modificou e fez uma grande transformação na nossa sociedade, né, nos dias atuais, mas naquela época houve uma grande revolução, uma grande transformação, uma mudança que foi crucial, gente, que foi um denominador, né, um divisor de águas para o fim da primeira etapa da pré-história, que foi exatamente a invenção do quê? Do fogo, galera, do fogo. Por incrível que pareça, algo que é tão comum hoje em dia, você vai lá rapidamente, né? Acende o fogão elétrico, pega o fósforo, uma coisa quase que é automática para a gente. O fogo já foi realmente motivo de uma grande novidade, uma grande mudança, uma grande transformação. Otavião, como é que o homem, né, inventou o fogo, descobriu o fogo? A gente tem várias teorias, né? Como nós temos documentos escritos daquele período, pode ser o acaso, né? Os raios propiciavam incêndio nas árvores, por isso que o homem deixa também de habitar aos poucos as copas de árvores, e é claro, o homem percebeu que esse fogo, né, esse incêndio causado pelos raios, eles queimavam. Logo queimavam, aqueciam. Logo aqueciam alimentos, quer dizer, começou a fazer essas correlações que era uma escala evolutiva que o homem estava passando. Aí o que acontece? O homem pode bater 2 pedras lascadas, sair faísca, uma palha, pegar fogo, pode, né, roçar ali a madeira, um graveto, fazer fogo. Quer dizer, o homem começa agora, pela sua curiosidade, sua necessidade de sobrevivência, né, que é o instinto de sobrevivência, buscar meios de se proteger de todas as mudanças que estavam ocorrendo com o tempo e, claro, também com a questão da alimentação, tá? Então o fogo, gente, é o divisor de águas, é o ponto mais importante que nós temos aqui no período paleolítico, tá? Então, se cair lá no vestibular, no Enem, algum tema correlacionado com essa etapa, você deve saber basicamente que o paleolítico foi de 4 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo, lembrando que aqui é sempre decrescente, que é antes de Cristo, do maior para o menor. O homem usava como ferramenta principal, até para conseguir sobreviver, a pedra lascada. Ele começa a manipular a natureza com essas ferramentas que ele começa a improvisar. Ele vivia em bandos, habitava em cavernas, era caçador e coletor. E 2 tópicos super importantes que eu marquei aqui para você. Ele era nômade
Esse homem era nômade, ele não tinha residência fixa e também ele teve a grande descoberta, a grande invenção desse período, que foi o fogo. Certo, gente? Aí, com a invenção do fogo, claro que foi uma transição lenta e gradual, que você viu que esse período paleolítico foi o mais longo da pré-história, o homem passa para outra etapa, que é uma etapa mais tranquila até de entender, que é a parte do período neolítico. Gente, é muito fácil. Às vezes nos vestibulares o cara confunde paleolítico com neo. Neo vem de novo. Então depois do período antigo, período da Pedra Lascada, nós temos o neolítico, que é um período mais curto. Olha só, você percebe que o neolítico foi de 10 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo. É um período longo, né? 4 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo. E agora o período neolítico, ele é mais curtinho. Curtinho, né? Na verdade, para pensar, é um longo tempo, mas comparado com o paleolítico é diferente. Então o neolítico vai de 10 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo, certo? Olha só, 10 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo. São 6 mil anos mais ou menos de neolítico, tá? O neolítico também é conhecido como período da pedra polida. Período da pedra polida, porque o homem, gente, aos poucos ele vai aprimorando, né, o manuseio dos instrumentos, e a pedra é um desses instrumentos, e ele começa a trabalhar melhor essa pedra, você fica polida, bonitinha, que nem essa pedra aqui, certo? Então, a partir desse momento, gente, o homem do período paleolítico, olha só, marcar de novo aqui, ele começa a trabalhar, ele tem mais domínio da natureza, ele tem uma escala evolutiva que realmente o homem tem mais controle do meio que ele vive, tá? Aos poucos, é claro. Esse homem, a partir desse momento, ele tem uma grande transformação em relação ao período paleolítico. Ainda existem, é claro, homens nômades, mas começa, tá, a se sobrepor o homem que vive da agricultura. Logo, se ele vive da agricultura, ele está lá, trabalhando, se esforçando, ele não tem tanta necessidade dessa mobilidade de ficar buscando alimento em outros lugares, porque ele começa a produzir o seu próprio alimento. Então o homem agora, no neolítico, você tem que entender que ele começa a depender da agricultura para a sobrevivência. E por tabela, se ele está trabalhando no campo, está pesado, ele vê o animalzinho ali do lado e começa a pensar, vou domesticar esse animal para me ajudar aqui no campo. Então começa o processo, gente, de domesticação de animais. Então, quando hoje você tem um cachorrinho, o Toby, o Tiburcio, qualquer cachorrinho que você tem hoje em dia, é um animal doméstico, domesticado, para convivência aí com o homem no dia a dia. Então, a partir desse momento, o homem deixa de ver o animal como algo selvagem, um animal só para caça, para alimentação, e sim também como um animal que vai ajudar ele, né, na agricultura a partir desse momento, certo? Gente, e daí vem um tema super importante para vestibulares e também até para Enem, tá, gente? É sedentarização. O que é a sedentarização? O homem passa a ser sedentário. Otávio, meu pai fala aí que eu sou meio sedentário, que eu fico em casa, eu me atiro no sofá, né? Ligo aquele controle, fico passando o controle, fico no computador, fico lá no tablet, né? Horas e horas e horas, não faço exercício, não me movimento, não estou em forma aqui como o professor Otavião. Sonho, né? Gente, é mais ou menos isso, tá? Você está sedentário, você está mais fixo, você não se movimenta tanto. O homem desse período, ele começa a ficar fixo na terra, porque ele está cultivando a agricultura, ele tem cuidado do seu campo, ele tem os seus animais, então ele não busca alimentos em regiões tão longínquas, tão distantes como antes, tá? Então o homem começa a ficar mais preso à terra, ok? E começa, por tabela, a organização social, que esse homem vai ter mais filhos, vai aumentar a estrutura familiar e surgem os primeiros clãs também, tá? Esses núcleos familiares, um núcleo patriarcal em geral, no qual o homem, né, comandava, e essas pessoas acabam ajudando também essa família dentro da prática da agricultura. É claro que o período neolítico é uma etapa do meio, né, que está entre o período paleolítico, o neolítico e idades metais. E o que faz, né, ocasionar o término, o final do período neolítico? Gente, uma outra grande invenção. Se nós tínhamos lá, né, no período paleolítico, o fogo, agora tem algo que é super comum também, que eu vou falar, pô, que bobagem, tá vendo? Como é que isso é uma invenção?
Como é que isso foi uma grande ideia? Não tem sentido, né? Que bobagem é essa? Sim, mas naquela época, gente, estou falando de muito tempo atrás, né? Nós tivemos uma grande invenção, uma grande novidade, a roda. É claro que o homem aos poucos, você está percebendo aqui, ele foi trabalhando as pedras, né? Aprimorando o seu uso, o manuseio, o trabalho, e ele começa a perceber que os animais podem carregar aquilo que ele produz na agricultura, e possivelmente esse homem começa a moldar pedras, né, e até madeiras com o objetivo de facilitar a carga, o transporte. E aí vem a grande revolução, a grande novidade do Neolítico, que é a roda. Nossa, Otavião, que ideia genial! Naquela época era muito genial. E foi um fator de transformação e aprimoramento daquele homem que usava o corpo para tudo. Agora ele tinha como dividir o peso com uma ideia genial, que é a roda, certo? Gente, isso determina a passagem, né, a transição do período neolítico para a última etapa da nossa pré-história. Vamos lá? Idade dos metais. O nome já diz tudo, fica fácil de entender. Na Idade dos Metais, que é um período de 4.000 anos. Tá vendo quanto? Durou 4.000 anos? Não, gente. Se o período do Neolítico foi de 10.000 anos até 4.000 anos antes de Cristo, o Neolítico é um período de transição, só de passagem. Ele não teve uma longa duração, é um período de passagem, é um pulo para uma outra etapa da história que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Gente, a idade dos metais, que é esse período de transição, é uma etapa que o homem começa a ter uma escala de evolutiva, de crescimento, de adaptação ao meio que ele vive, de transformação rápida do meio que ele vive, é bem interessante, está bem acelerada. Porque a partir da Idade dos Metais, que é a terceira etapa da pré-história, o homem passa a fundir metais. E o cobre, o ferro e o bronze são metais que ele começa agora a manusear. Então vocês viram que foi aos poucos, né? A gente está falando aí de quase 10 milhões de anos, então o homem foi evoluindo aos poucos e chegou o momento que ele começa a fundir esses metais. É claro, gente, que primeiro foi a pedra lascada, lá no Paleolítico, depois foi a pedra polida e agora ele está nos metais. E o homem vai produzir o quê? Com os metais, coisas boas, maravilhosas, sim, também panelas, algumas ferramentas, mas o homem vai produzir armas. É claro que o homem faz o bem e faz o mal. E as armas desse período eram usadas para proteger esses clãs, essas primeiras comunidades que surgem ali naquele período do Neolítico e já na Idade dos Metais são bem organizadas, bem avançadas, já em grandes cidades, algumas regiões do Oriente Médio principalmente, o homem começa a usar as armas para se proteger ou atacar os seus adversários. Gente, entra a política e entra a liderança dessas comunidades, dessas cidades e começam as disputas, né, por terras, por territórios, por alimentos, quer dizer, o homem começa agora a exercitar aquilo que nós chamamos por sede de poder, a mosca azul do poder, o homem começa a exercitar a ganância e outras cositas mais que vocês, né, conhecem bem da política atual, que é um exemplo aí, claro, de como não agir com as pessoas dentro do mundo que nós vivemos, certo? Mas o homem passa a fundir esses metais, cobre, ferro e bronze, o homem começa a usar armas e começa a divisão de classes sociais, tá? Começa aí uma divisão do trabalho e uma divisão de classes sociais também. E é claro, surgem as primeiras cidades, como eu falei para vocês, no Oriente Médio. Gente, essa parte da pré-história, a última parte de transição, ela tem um fim. E o fim é o quê? Se o fogo foi a grande invenção, certo? Se o fogo foi a grande invenção do período paleolítico, e a roda foi a grande invenção do período neolítico, nós temos aqui, gente, a invenção da escrita. Olha só. A escrita é a grande transformação, a escrita é a grande evolução do homem a partir desse momento. E com a escrita, com a invenção da escrita, nós vamos selar o fim da pré-história, dentro da história tradicional, positivista, e o início de uma nova etapa histórica que nós chamamos de Idade Antiga. Gente, aqui eu fiz um breve resumo da parte de pré-história para você,
conteúdo super importante aí para os vestibulares, para Enem. Pode ter um texto, como eu falei para vocês, um texto que saiu em jornais, revistas, sobre arqueologia, sobre descobertas, né, na pré-história do Brasil ou na pré-história do mundo, e fazer uma correlação com esse período, certo? Fique atento, estude a pré-história e aprenda aqui com o professor Otavião. Não esqueça de acessar o nosso site maishistoria.com.br, o nosso Facebook e inscrever-se no nosso canal. Galera, um abração, até mais, falou!